Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, eu sou Alberto da Almeida, advogado, professor universitário e apresentador do programa Cidadania e Justiça aqui do Imediato. E te convido a compartilhar o nosso programa para que mais pessoas possam assistir e ter contato com esse novo mundo que está entrando no Imediato. Então, hoje, nós sabemos o que está acontecendo no mundo, a questão da pandemia, é por isso que nós estamos fora dos estúdios. Estou aqui hoje com 3 câmeras, um celular e nenhum cinegrafista. Apenas o diretor, que é o Celso, é que está cuidando de nossas imagens. Bom, e para falar dessa questão de mudança e da redução de funcionários, de empregados, nós chamamos, convidamos e agradecemos desde já por ter aceito o convite. Procurador do Trabalho, Dr. Geibson Justiniano. Tudo bom, Dr. Geibson? Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa contribuir aí com algumas opiniões, tentar esclarecer o cenário que estamos vivendo, tão grave, tão delicado, dessa luta à pandemia do Covid-19 e nos colocamos à disposição. Obrigado, né? E acho que são dois grupos que mais estão tendo procuras, que eu acho que é a questão da saúde, que o problema da saúde é que mais está sofrendo a quantidade de pessoas doentes, ou até mesmo estamos chegando a óbito, né? Mas a questão também trabalhista, porque várias empresas fechadas, várias pessoas em casa, e como está a questão dessa relação trabalhador e empregado, o empregador, trabalhador e o empregador. Eu estou vendo gente perguntar sobre férias, e a pergunta veio para nós do programa, por isso convidamos o senhor para que possa falar um pouco conosco. Então, qual é que está a participação hoje da Procuradoria do Trabalho nessa questão hoje, contratual? Né? Nós estamos trabalhando normalmente, lógico que cumprindo todas as determinações do poder público, das autoridades sanitárias. O Ministério Público do Trabalho não está funcionando fisicamente, mas nós já tínhamos um aporte tecnológico, que é um programa chamado MPT Digital, que nos permite trabalhar em qualquer lugar. Então, todos nós estamos realizando audiências, videoconferências com autoridades do Estado, com autoridades do município, temos reuniões dos que a gente chama de colégio de procuradores, e do ponto de vista de atuação, a prioridade que está em todo o Brasil para os membros do Ministério Público do Trabalho é em relação aos procedimentos que têm como tema o Covid-19. Então, estamos enfrentando essas dificuldades, há muitas denúncias diariamente de empresas que não estão cumprindo as determinações das autoridades sanitárias, que estão funcionando normalmente e não representam aquelas atividades consideradas essenciais, conforme os decretos, e aqui no nosso caso o decreto do governador do Estado, no caso o decreto do Estado do Amazonas. E temos também situações de muitas denúncias envolvendo aí os hospitais públicos, privados, em relação à utilização de equipamento de proteção individual dos trabalhadores, dos profissionais de saúde. Então são temas que realmente... Temos também adotado algumas políticas que a gente chama de políticas promocionais, dando recomendações para universidades, supermercados, farmácias, para que mantenham, apesar de serem atividades essenciais, mas que também evitem medidas que possam levar a aglomerações e, com isso, propiciar mais contaminações. Então, muito bom aí a preocupação. Eu tenho saído, praticamente não saio de casa, né? Minha casa só quem sai sou eu, fui escolhido para sair, a família toda em casa, as crianças não saem, e mesmo assim eu tenho saído bem pouco. E aquela feira que está aberta, por exemplo, há algum problema na feira está funcionando hoje? Ela está dentro daquela característica de essencial ou não é essencial? Em relação às feiras, há uma determinação do poder público que precisa haver um funcionamento de forma, vamos dizer assim, organizada e devidamente autorizada. Tá? As feiras também, de uma forma geral, estão suspensas. Não estão abertas assim em qualquer lugar, ou seja, existia um cronograma de feiras, principalmente de algumas entidades do próprio poder público, aí a SERPRO, a secretaria responsável, a própria ADS. Então, assim, a forma preferencial de realização, de acordo com o que está hoje na norma do Estado do Amazonas, é funcionamento via delivery. Tá?
E sabemos que houve algumas autorizações pontuais, mas em regra elas não estão sendo permitidas. É que o delivery é fácil para empresa de média para grande, mas aquele feirante, porque falamos em feira, pensamos naquele volume como se fosse de alguém, que normalmente cada um tem a sua banca. Então é difícil para o peixeiro ele ter a condição de ter um motoboy, que por sinal é a profissão que eu acho que uma das que mais está ganhando agora, mais ganhou o mercado, que é o motoboy, que é o entregador. Mas o entregador, e aí já é uma outra questão. Eu tenho visto pessoas conduzindo motos, mas sem máscara, sem proteção nenhuma, e ele não está ali transportando pessoas, ele está transportando alimentos, ele está transportando medicamentos, transportando roupas. Várias lojas de confecção, elas estão fechadas, por não serem essenciais. Entretanto, você entra no Instagram e lá está a propaganda da loja, aí eu posso comprar e, olha, eu entrego, nós temos um motoqueiro, o motoboy, ele vai e entrega na sua casa. E esse motoboy está prestando serviço para aquela empresa. Ele precisa ter equipamento de segurança fornecido pela empresa ou ele tem que ter o equipamento pessoal? O problema hoje é a chamada terceirização, que a gente sabe que esses serviços de entrega eles são terceirizados também. E aí a tomadora dos serviços, ela repassa essa responsabilidade ou para o motoboy, que é um contratado, uma espécie de autônomo, ou repassa para a própria prestadora de serviço. No entendimento do Ministério Público do Trabalho, como se trata de questões de saúde, de proteção do trabalhador, a gente cobra dos dois lados. A gente cobra tanto da tomadora de serviço, aquela que está contratando o serviço, como também daquela que está realizando o serviço. E se for autônomo, aí não há dúvida no nosso entendimento. Como se trata de realmente de proteger vidas e aí a saúde do trabalhador e de terceiros, que aí nós estamos falando de consumidores, a tomadora de serviço tem que fornecer. Numa investigação, é muito provável que qualquer membro do Ministério Público siga esse encaminhamento de solução. Aí adotando a própria ideia da Constituição Federal, que quando ela estabelece essas normas ambientais de proteção do trabalhador, ela não coloca só para o empregador seletista, ela coloca para todo e qualquer trabalhador. Ao exemplo disso que ele estende essa preocupação com as normas ambientais do trabalho para os trabalhadores domésticos e até para os servidores públicos. Falando em doméstico e servidor público, eu me pergunto agora uma preocupação, isso eu recebi pergunta, eu não milito na área trabalhista, então as pessoas perguntam, mas ela liga para mim, doutor, dá para me... Olha, eu não sou especialista na área, estou lendo, e aproveitando que eu me procurador aqui, perguntar. Essa questão das empresas que estão, ou através de férias coletivas, liberando os funcionários para que fiquem em casa, ou mesmo essa redução de 50%, de 40%, 80%, o que é permitido hoje o empregador deixar o trabalhador em casa ou reduzir o horário de trabalho dele, ele pode diminuir em quanto o salário? 50%, 20%, 80%? É a pergunta que eu mais tenho recebido. Na verdade, entre várias medidas tomadas pelo governo federal, e aí o presidente da República editou duas medidas provisórias, a 927 de 2020 e a 936. Na 927, ele trouxe vários instrumentos permitindo que as empresas possam utilizar, principalmente considerando aquelas que realizam atividades econômicas não consideradas essenciais, para manter o trabalhador em casa e, ao mesmo tempo, continuar realizando suas atividades, se for o caso. O teletrabalho, a antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas e, durante esse período de pandemia ou durante a vigência da medida provisória, sem os limitadores previstos na Constituição. Em relação às férias coletivas, ele pode dar as férias coletivas fracionando mais do que 2 períodos e até menos do que o mínimo permitido em relação a dias consecutivos, que são 10, no mínimo. Então, peraí, vamos devagar. O trabalhador que está nos assistindo agora, ele trabalha no distrito, ou trabalha em uma loja no centro da cidade, ou no Vieira Alves, né? Nesse caso, o que ele pode ser uns 5 dias, 10 dias de férias? É isso que o senhor está dizendo? Exatamente. Por exemplo, vamos supor, ele já tem um período aquisitivo de férias, ele tem 30 dias de férias. Ele poderia ficar 30 dias de férias? Pode, 30 dias de férias. O dia que ele escolhesse, e aí negociaria com o empregador, diz, olha, eu quero tirar em dezembro, no período de férias dos meus filhos eu quero ficar em casa. Isso é o que ele poderia fazer, no final do ano. O trabalhador. O trabalhador. Não, na verdade, a concessão de férias, ela é bilateral. Ela visa o interesse do empregado, mas tem que ter a anuência do empregador em relação ao período, dentro do período concessivo. Estamos falando em condições normais. Normais. O que se permite agora, e aí eu estou falando aqui especificamente da minha primeira medida provisória, onde está
exatamente a previsão de férias individuais. Isso nós estamos falando de fevereiro, esse ano, coisas que aconteceram esse ano. Exatamente. E o que essa norma permite? Permite que o empregador, numa negociação direta com o trabalhador, diga, olha, eu vou antecipar suas férias. Então, ele teria direito de férias em dezembro. Ele antecipou agora para abril, por exemplo. Então, isso numa negociação, vamos dizer, bilateral, que a gente chama de acordo individual. Por quê? Quando o senhor fala assim, como eu falei, não sou especialista na área do trabalho, mas é interessante que havia sempre o sindicato, né? Sim. Tinha a categoria. Então, o empregador chamava o empregado e também o sindicato. Os três negociavam se poderia ou não As dar férias coletivas, por exemplo, eram dessa forma. E agora? Há uma flexibilização, inclusive com a liminar que foi decidida semana passada, tá? Semana passada ou retrasada, pelo Supremo, uma cautelar, uma liminar na ADI 6363. Essa decisão do Supremo, ela avalizou o que está previsto nas duas medidas provisórias, na 927 e principalmente na 936, dizendo que é possível, que é válido o acordo individual entre o patrão e o empregado, sem a participação do sindicato. Então, eu acredito que o próprio Congresso, estou falando nem do Judiciário, pessoal, estou falando do Congresso, ou seja, deputados e senadores, e aí com participação de vocês, procuradores de trabalho, nós, advogados, especialmente os advogados trabalhistas, e aí as empresas, grandes empresas, com os seus sindicatos, começarem a reformular a situação, porque hoje o sindicato perdeu muita força, mas a população talvez, como será daqui para frente, pós-Covid? Pois é, eu tenho um entendimento que até escrevi sobre isso, mandei para você. Sim, achei interessante o artigo. Um artigo, e analisando também essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que apesar da validade do acordo, e não poderia ser de outra forma, e até a decisão do Supremo deixou essa margem também. O acordo é válido nos termos da MP, das duas medidas provisórias, da 927 e da 936. Porém, isso não inibe a atuação do sindicato. Ele pode, olha, está verificando principalmente, e aí vamos colocar um cenário, a gente está partindo de um cenário que quem vai utilizar esses instrumentos das duas medidas provisórias são empresas que realmente tenham necessidade, que realmente estão em condições, vamos dizer assim, muito difíceis, dentro de um cenário que aí a gente tem que reconhecer que aquilo que permite ela, dentro de uma sociedade capitalista como a nossa, que é a livre iniciativa dela está cerceada, limitada ou até completamente paralisada. Ela não pode executar sua atividade econômica se ela não for atividade essencial. Então, o que a gente tem que entender? A gente precisa entender também que as circunstâncias fáticas requerem medidas que compatibilize o interesse do trabalhador, que a gente chama de valorização do trabalho humano, valor social do trabalho, mas também que faça uma ponderação, que faça um sopesamento, uma análise dessas circunstâncias que o empregador, o empresariado brasileiro, ele não está podendo exercer a sua atividade econômica em condições normais. Agora, a gente não pode esquecer também toda a principiologia de proteção do trabalhador. Nós temos aí a ideia que a gente chama de alteridade. Para quem não entende o que é alteridade, o risco do contrato de trabalho é sempre do empregador. Se ele tem condições econômicas, ele tem que arcar com isso. Então a gente tem falado assim, a gente tem defendido uma bandeira que é preciso ter uma gradação nas medidas. Primeiro antecipa férias individuais, dá concessão de férias coletivas, e aí, em último caso, visa as duas medidas mais extremas que estão previstas na última medida provisória em relação às medidas trabalhistas, que é a 927, a 936, que é a redução de salários e proporcionalmente a redução de jornada ou até a suspensão do contrato de trabalho. Bom, então, você que está gostando do tema, nós convidamos nesse momento para compartilhar o nosso programa, para que mais pessoas tenham acesso. E pode mandar suas perguntas aqui no programa, pode comentar aí embaixo. O que é importante, quando nós falamos, e aí a balança, acho que o símbolo do direito é interessante, né? Que você fala na balança, não adianta só eu cuidar. Eu sei que a justiça trabalhista ela é protecionista e o trabalhador precisa do emprego, precisa do dinheiro no final do mês. Mas se não tiver uma flexibilização, o risco é muito grande da empresa quebrar. Então, a empresa quebrando, o trabalhador naturalmente perde o emprego. Então, hoje, pesar muito, ajudar o trabalhador e ajudar a empresa,
Qual é o equilíbrio para que se eu peso muito para um lado, o outro lado pode quebrar. Então, essa missão, que não vai acabar agora, né? Não. Está começando com o Covid. E vai ter também uma necessidade de análise pós-pandemia, pós-cenário de paralisação das atividades econômicas, porque terão necessidade, com certeza, aí também de medidas de aceleração econômica para a retomada das atividades. Agora, é aquele negócio, assim como existe o bom trabalhador, existe o mau trabalhador, assim como existe o bom empresário, existe o péssimo empresário. O que a gente quer dizer com isso? É muito possível que grandes empresas que nem tinham necessidade de adoção dessas medidas, queiram adotar as medidas não visando realmente contingenciar uma crise econômica, e sim reduzir custos. Ou seja, ela continua funcionando normalmente, não para, é aquele famoso termo, dá uma de João sem braço, né? Ela continua funcionando, abre no horário de 8 horas, fecha às 17 horas, continua vendendo normalmente, não caiu a produção, mas quem trabalha com álcool gel agora está ganhando muito mais, e aí de repente resolve reduzir o salário em 50%. Exatamente. Aí, para nós, é engraçado isso. E nós do direito, assim, a gente consegue entender isso de muito fácil. Apesar de ser um recurso jurídico da empresa, uma medida que ela possa adotar, mas ela está, aí a gente chama isso de abuso do direito, ela está exercendo abusivamente uma faculdade legal. Porque é preciso entender aí que dentro de uma ideia de realidade, ela não precisa desses mecanismos. Então, a gente tem que, apesar da medida provisória, trazer um levantamento de circunstâncias fáticas que não precisamos nem alongar a conversa sobre isso. É real o que está acontecendo, a paralisação do mercado. Porém, é preciso entender que a ponta mais fraca aí é o trabalhador. Essas medidas elas são necessárias para aquele empresário que realmente está encontrando dificuldades nesse momento. Não, e aí me preocupa, porque esses dias conversando até com um médico amigo, ele tem uma clínica. A clínica, hoje ninguém está indo à clínica porque a clínica dele não é nada, não trabalha com urgência nem com emergência. Então é uma situação que a clientela praticamente parou. Então hoje ninguém está indo na clínica. E ele tem ali 2 secretárias, trabalha uma de manhã, uma trabalha à tarde, porque vai estender para a noite, então o horário de funcionamento é longo. Então ele tem 2 secretárias, tem enfermeira, técnico de enfermagem, essa equipe hoje está parada. Então ele concedeu as férias coletivas, tá tudo bem, 30 dias em casa, só que os 30 dias estão acabando. Então, ele pode agora reduzir o salário uma vez que ninguém está indo na clínica? Sim, pode. É aquilo que nós estamos falando. Inclusive, é exatamente esse entendimento que estamos defendendo. Ele já deu as férias coletivas, então ele está fazendo uma gradação das medidas. Então, férias, vamos fazer uma gradação aqui fictícia. Primeiro, o objetivo é manter os postos de trabalho. Acho que isso é muito importante. O segundo é, mantendo os postos de trabalho, quais medidas eles podem adotar antes de reduzir salários, por exemplo? Concessão de férias. Aí depois, aí dentro da gradação, e aí nós não sabemos até quando vai durar a quarentena, a suspensão do mercado, da realização das atividades econômicas, aí ele pode chegar até a suspensão do contrato de trabalho. Já na última, não vai começar. Olha, está devagar aqui, eu já vou pegar e reduzir Isso o tudo salário. é uma questão de interpretação. Porém, a gente tem visto o mercado ter pessoas que já adotaram a suspensão do contrato de trabalho. Mas com certeza isso vai passar pela análise do judiciário. Ou seja, a empresa, e aí vamos falar, por isso que eu peço, compartilha para que mais pessoas assistam, porque imagina aquela situação daquele mercadinho que não fechou dia nenhum. E de repente ele se antecipou e reduziu o salário dos empregados. Esse empregado poderá, logo após passando essa crise, esse momento do Covid, quando eu digo crise não é econômica, tá pessoal? É esse momento de quase que lockdown, né? Nós estamos fechando as empresas. Então as lojas estão fechadas. Quem não é essencial tem que fechar. Mas o supermercado há uma interpretação de boa parte da população, né, e dos órgãos públicos que ele é essencial porque precisamos comer. E ele reduziu o salário. Mas as vendas até aumentaram, porque mais gente, as pessoas estão comprando logo e estocando a comida. Eu até estou duvidando dos áudios que eu tenho recebido em WhatsApp, de pessoas dizendo, corram para o supermercado hoje que a comida vai acabar. Quer dizer, a comida não acabou, pelo menos em Manaus isso não está acontecendo. E já estão tentando forçar a venda. Há indícios de que isso nem veio de algo, veio talvez até de um dono de um supermercado, de uma empresa, não sei.
Então, tudo isso poderá ser analisado até pela polícia no futuro. Mas, voltando para a questão trabalhista, essa redução, o mercadinho está vendendo mais do que vendia no passado, até porque o número de mercadinhos é menor. Muita gente respeitou e fechou. Ele está vendendo mais. Se ele está vendendo mais e pagando menos para o trabalhador, ele poderá vir a ser acionado no futuro? Isso aí, se o trabalhador se sentir prejudicado, e o trabalhador tem noção, ele está ali dentro do ambiente de trabalho, ele está vendo o funcionamento, né? Ele tem ideia. E aí eu recebi uma investigação que o trabalhador disse o seguinte: olha, adotaram redução de salários, no relato, né, o relato da notícia, que a gente chama notícia de fato, reduziram o salário para 50%, eu estou recebendo 50%, mas as vendas que estão dizendo que caíram só 20%. Estamos funcionando com 80% da arrecadação. Então quer dizer o seguinte, ele falou assim, cadê a justificativa para reduzir a 50%? Ou seja, o empregador está lucrando 30% de brincadeira a mais. Se a gente for fazer um cálculo, o lucro aumentou em tese 30%, está ganhando, né? Pois é, então, me parece, esse é o meu entendimento, que o trabalhador lá na frente, principalmente se ele for dispensado, e aí tiver dentro do período de prescrição de 2 anos que ele pode demandar, ele vai tentar reaver essa diferença. E aí é basilar, e falo aí para todo cidadão que está nessa situação e que entender que está assim, ele pode, dentro de uma ideia de acesso à justiça, buscar aí seus direitos. Se assim entender, a justiça vai lá confrontar para saber se realmente há ou não o direito, ou se a empresa exerceu abusivamente dessas medidas. Então, assim, não é o nosso entendimento, e aí eu não falo nem como um procurador do trabalho, doutor Alberto, eu falo mais como uma ideia, nós aqui, pensando juridicamente, né, como profissionais da área jurídica, professores, pensando que realmente não é porque existe uma medida que isso não haverá uma interpretação. E eu fico muito à vontade, porque apesar de ser procurador do trabalho, eu sou professor de direito empresarial. Então, gosto de estudar sobre iniciativa privada, sobre os mecanismos, sobre agentes econômicos. É importante, sim, é muito importante levarmos em consideração a dificuldade do empresariado, mas devemos fazer uma interpretação aí conforme a Constituição, que protege os direitos trabalhistas, para evitar esses abusos, para evitar esses excessos de utilizações muitas vezes indevidas. E aí, a gente tem uma noção de realidade, quando a gente faz uma análise histórica, que em toda crise, muitos perdem, mas alguns ganham muito. Então, sim, o dicionário chinês até falava outro dia, o dicionário chinês ele até fala, crise para o chinês é sinônimo de oportunidade, é quando mais se lucra. Então quem tem dinheiro na crise ganha mais. Quem está vendendo não, mas quem está confeccionando, fabricando álcool gel, se a matéria-prima não está mais, o valor não está mais alto, porque tudo continua o mesmo preço. Por que o álcool gel, ovo, o ovo que custava 10, 11, até 12, no máximo você encontrava R$13 a forma, hoje você não encontra ovo no mercado a menos de R$20 a forma. A galinha não ficou mais cara, a galinha é a mesma, os ovos são os mesmos. O que justifica um aumento de 50%, 70%, 80%, em alguns casos até de 100% no valor da cartela do ovo? Eu não vejo justificativa para isso. E no final ainda pode o empregador reduzir o salário do empregado. Quando eu digo pode, não é legalmente, quer dizer, a lei fala que poderia, mas para pessoas que estão dando perda. Nesse caso, o lucro chegou a aumentar em alguns casos até 100%. Então, por que reduzir o salário do empregado? E aí é interessante, eu entendo também dessa forma, muitas situações ocorrerão sem necessidade, sem justificativas. E aí entra o papel da sociedade civil, do cidadão comum, fiscalizar. Não dá para esperar isso só do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ou dos auditores fiscais do trabalho. As nossas equipes, tanto do Ministério Público quanto também da Superintendência Regional do Trabalho, são equipes reduzidas. Aqui em Manaus, por exemplo, são 11 procuradores. Estamos falando de mais de 2 milhões de habitantes. Boa parte dessa população é de trabalhadores ou de empregados, de trabalhadores ou empregadores, e nós temos 11. 11, apenas 11. Então, aí o que a gente pensa? É verdade que nos últimos anos a legislação brasileira foi toda retalhada e houve uma fragilização muito grande dos sindicatos. Esse é meu entendimento. Mas eu acredito que aí
numa crise surjam oportunidades. Eu acho que está na hora, e a gente conclama a sociedade civil, aí até organizada por meio de sindicatos, a participar decisivamente desse momento, a criar um processo de empoderamento para tentar dialogar mais, verificar esses cenários dentro de determinados segmentos econômicos. Existem segmentos ainda muito fortes, podemos dar 2 segmentos aqui fácil de análise, de entender que ainda estão muito fortes. Os rodoviários e os metalúrgicos, são 2 segmentos ainda. Apesar com toda mudança da legislação sindical no Brasil, são segmentos muito relevantes que ainda conseguem dialogar em igualdade de condições com o empresariado, mas que os demais também possam acompanhar isso. Então, acredito que agora é o momento. O que eu não entendo como válido, e aí criam também outras situações que, para mim, são situações que violam a legislação. O sindicato de trabalhadores está cobrando para negociar em proteção do trabalhador. Quer dizer, desfigura, a quem deveria estar protegendo o trabalhador, ele passa a explorar o trabalhador. Seria um gasto a mais para o trabalhador. E isso são 2 momentos. Essa arrecadação a mais, ou seja, um gasto maior para o empregado, ele que precisa, ele vai no sindicato, que é quem deveria ampará-lo, representá-lo, que é uma espécie de representante que ele tem, e de repente lá chega e tem que pagar. O que o sindicato tem que fazer é buscar associados. E quanto mais ele trabalhar, quanto mais ele mostrar que tem um poder de negociação, um poder de fato de negociação e de direito, e conseguir dialogar mais, melhorar as condições. Imaginem um cenário, a empresa quer reduzir em 50%, o sindicato começa a atuar, consegue reduzir apenas 25%. Isso é um ganho para aquela categoria de trabalhadores. Há uma motivação em pagar R$50 por mês ou por ano, dependendo do valor do salário de cada um. E o mais absurdo é que essa decisão que o Supremo disse que os acordos individuais são válidos, veio num momento que começaram a surgir inúmeras denúncias que os sindicatos de trabalhadores estavam cobrando do empresário para fechar acordos coletivos de trabalho. Essas denúncias, essa exploração do trabalhador é que é complicada. E é interessante que o trabalhador ele comece a participar mais do sindicato. Quando eu digo participar, não é se candidatar a ser o representante da categoria, não. É ir à sede do sindicato. Nosso dinheiro está sendo gasto com o quê? Hoje, o que vocês oferecem para os metalúrgicos e rodoviários? São 2 categorias que arrecadam muito porque tem um volume de trabalhadores é grande. Então, mas há sindicatos que não são tão grandes que, olha só, há tempos, não foi agora com a mudança, já há tempos, é que a contribuição era facultativa. E eu via trabalhadores de forma opcional, quando eu digo facultativa, é que não é obrigatório, o funcionário ia lá e pagava. E eu perguntei, por que vocês pagam? Foram um dia no meu escritório, por que vocês pagam? Qual é a vantagem? Bom, o nosso sindicato, tem gente em Brasília sempre cobrando. O nosso sindicato participa de ações, tanto ele participa como ele cria ações voltadas para o trabalhador. Então o trabalhador se sente representado. Ele vê o retorno daquilo que ele investe. É como se fosse um Estado menor. E eu sou um defensor de sindicatos, eu não sou contra, não. Que é necessário. Imagina, eu questionar com a empresa, aquele empregador, mesmo detalhe que eu falei em relação aos empresários e falei em relação aos trabalhadores. Assim como tem sindicatos bons, tem sindicatos ruins. É que a gente tem vamos dizer assim, o mercado capitalista, o sistema capitalista, historicamente falando, ele tem uma certa resistência aos sindicatos. Mas é por uma coisa histórica também, é por um detalhe histórico também. É que sindicato consegue melhores reivindicações de condições de trabalho. E não dá para demitir o sindicato. Eu posso demitir o trabalhador que reclama, o sindicato não. Quer ver? Eu vou falar sobre 2 direitos que são direitos estabelecidos em normas coletivas de trabalho, ou convenção ou acordo coletivo de trabalho. Auxílio alimentação e plano de saúde. Só existem hoje para o empregado em virtude de brigas com, não digo briga, que foi a palavra feia, mas é a luta do sindicato de categorias com as empresas. Né? As categorias que possuem esses 2 direitos é por causa de uma luta de reivindicação por meio dos trabalhadores, por meio das entidades associativas sindicais, que é os chamados sindicatos. Então, e aí volto a citar o artigo que nós escrevemos, que eu escrevi junto com a professora Lívia, da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós
citamos em 2 parágrafos que era o momento dos sindicatos se reinventarem. Perfeito. Nesse momento de crise, onde o próprio STF dá um valor, e é uma interpretação até, vamos dizer assim, entre aspas, temporária, dá validade aos acordos individuais nos termos que está previsto na medida provisória 936, mas isso não impede que os sindicatos atuam dizendo o seguinte, olha, o empregador está dizendo, olha, eu vou reduzir 50% dos salários. E ali o sindicato fala, olha, por que está reduzindo? Começa a criar um diálogo, criar um processo de embate para dizer, me prova que você precisa reduzir tudo isso. É um instrumento poderoso de proteção das condições dos trabalhadores, mas nesse momento é a proteção do próprio trabalhador. Então, você é advogado, você estudante de direito, você é profissional, você é trabalhador, você que está desempregado, independente de quem seja. Está gostando do programa? Compartilha para que mais pessoas assistam. Está vendo que o tema é bastante pesado e é interessante aprender. Vê uma pergunta agora, antes de falar sobre a questão do sindicato, voltar para o sindicato, tem uma pergunta que o senhor falou ainda há pouco, e aí você, trabalhador, certamente vai gostar da resposta. Né? O senhor falou em 2 anos. O que são esses 2 anos que eu tenho para questionar judicialmente, mesmo sendo demitido? Após a demissão, existe o que a gente chama de prescrição extintiva em relação ao término do contrato de trabalho. O trabalhador ele tem 2 anos para ajuizar a ação trabalhista, que a gente chama de reclamatória, né, reclamação trabalhista, para postular os direitos trabalhistas ou rescisórios não adimplidos pelo empregador. Então, assim, bem simples para você que é trabalhador, que, por exemplo, agora foi demitido ou foi demitido no final do ano passado. Vamos lá, novembro do ano passado não tinha epidemia, não tinha nada, a pessoa foi demitida. E agora, acompanhando o programa, ela viu que, de repente, alguns dos direitos que ela deveria, que tem e tinha à época, deveriam ter sido pagos, não foi pago. Então, ela pode, a partir de agora, quer dizer, não tem 2 anos, já saiu em novembro, nós temos alguns meses ainda, ela pode buscar o judiciário. Tranquilamente. Ela tem até, em tese, novembro de 2021. 22. 22. Não, 21. 19, 20, 21. É novembro de 2019, então, 20, isso são 21. os 2 anos. Isso. Então, perfeito. Então, você vê como o programa está trazendo informações importantes para o trabalhador. Não é só no momento, agora, em virtude do Covid, mas de modo geral. E em relação ao sindicato, acho que o mais importante é que se eu for falar com o meu contrato, eu sou professor, se eu chego na empresa que eu trabalho, e for reclamar um direito, olha, eu quero aumentar minhas férias, não quero férias só de 30 dias, eu quero 60 dias de férias, quero dobrar meu salário. O dono vai dizer assim, amigo, vai-te embora, que isso é um absurdo. Eu nem te quero mais no quadro da empresa. Já o sindicato, o mesmo direito. Pode ser até absurdo pedir 60 dias de férias, dobrar o meu salário, isso pode ser absurdo. Mas o empregador não tem como demitir o sindicato. Eu acho que essa é a grande forma. Claro que eu dei um exemplo absurdo, mas o trabalhador é difícil de... Depende do tamanho da empresa, claro, uma pequena empresa, 2 conversam, muitas vezes são amigos, parentes, mas de uma empresa de porte médio ou grande, o trabalhador não tem acesso ao empregador. E aí entra o sindicato. Né? E aí você imagina, vamos tentar falar de uma forma muito simples, aquele momento de fragilidade. A pessoa está vendo que inúmeros colegas dentro da empresa estão sendo demitidos, e aí o empregador chega, olha, vou reduzir seu salário em 50%. Ele tem 2 caminhos a escolher aí dentro da situação delicada que ele se encontra, ou ser demitido ou aceitar a redução. Veja que não há instrumentos de paridade, de igualdade para dialogar, para conversar com o patrão. E nesse sentido, o sindicato tem toda uma estrutura de assessoria jurídica. Claro que nem todos têm as mesmas condições, mas estamos falando de sindicatos maiores, né? Sindicatos maiores. Tem uma estrutura de assessoria jurídica, os seus dirigentes sindicais têm a chamada estabilidade provisória no emprego, ou seja, não serão demitidos. Não agora. Né? Eles podem perder o mandato, após o término do mandato ainda há um período de estabilidade, né, que vão ter o direito ao seu trabalho. É uma segurança exatamente para que possam eles atuar como dirigentes, como legítimos representantes das categorias profissionais respectivas aí, para ter realmente independência, ter uma... Sem aquela preocupação, vou ser demitido se eu reclamar, se eu pedir, se eu solicitar, né? E é engraçado, doutor Roberto, como a gente tem que relembrar alguns aspectos.
em toda situação de crise, e essa é uma crise sem precedentes, né, que ela leva a crise em diversos outros aspectos. Mas em toda crise, aí vamos olhar para as crises econômicas, a parte mais frágil ainda é o trabalhador. Claro que a gente se preocupa, não existe trabalhador sem empresário, também não existe empresário sem trabalhador. Né? Então, é um momento que a gente deve buscar condições, mas para que a gente continue fomentando as atividades econômicas, que essas atividades econômicas possam gerar postos de trabalho, mas que isso não pode também criar condições indignas de trabalho para os trabalhadores. Trabalhar muito e praticamente não ter salário, aquele mínimo que mal dá para comer algo. Nós sabemos que a crise já chegou, a crise econômica também. Está certo que o Brasil, por ser um país economicamente falando pobre, comparando com os países europeus, mas se nós olharmos também, e aí é política econômica nacional, não é apenas no Amazonas, mas nacional, bom, a Suíça não tem espaço para plantar, não cria gado, né? Então, e o mundo todo vai querer comer, não vai parar de comer. Então, mesmo que seja vegano, tem que ter as plantas, né? Tem que ter a plantação, o cultivo. Nesse momento, o Brasil vai voltar a exportar. Então, assim, nós vamos sentir alguns meses, mas no futuro nós vamos com certeza voltar a exportar, vamos voltar. O que vai mudar muito, e aí entra a questão da Procuradoria do Trabalho. Hoje nós verificamos algo que não era comum no Brasil, sobretudo no Amazonas, que é a questão do home office, que esse trabalho em casa. E hoje muitas empresas estão percebendo que ela não precisa do trabalhador na própria empresa. Ou seja, ela está diminuindo o risco no deslocamento de casa, trabalho, casa, energia elétrica na empresa. São várias situações que a empresa está vendo que está valendo a pena manter o trabalhador em casa. Então, é provável que muitos trabalhadores não percam o emprego, mas continuem trabalhando em casa. Isso é interessante. Né? A gente chama de transformação, né? O mundo está se transformando do ponto de vista de tecnologia, hoje da indústria 4.0, são inúmeros cenários, e eu acredito, até li um artigo, inclusive hoje, sobre isso, que se chama, que nós estamos vivendo um momento de transformação do ponto de vista de acesso à informação, que isso está transformando também a realidade do emprego. Porque para você trabalhar, e é claro, isso depende de um trabalho para outro, mas hoje para você trabalhar, a principal matéria-prima é a informação. Sim. Então, é claro que se a gente for falar de processos produtivos, nem tanto. Né? Você vai precisar ter linhas de produção, gerar riquezas, mas falando de serviços, é muito provável que você não tenha mais necessidade de estar no posto de trabalho. E aí eu dou um exemplo. Por que eu estou falando de informação? Acesso à informação, nós estamos falando de sistema de informação. Esse sistema de informação, antes você precisava estar numa rede de uma empresa localizada em um departamento. Hoje você acessa essa rede via internet. Então, muda tudo. Não, a reunião que o senhor falou agora há pouco, de colégios de procuradores. Quer dizer, há pouco tempo, vocês teriam que marcar uma reunião em alguma cidade do Brasil. Todos os procuradores do Brasil, ou pelo menos os representantes de cada estado, teriam que se deslocar ao Brasília, ao Rio, ao São Paulo, aqui. Mas quanto custa com hotel, com passagem aérea, longe da família, longe dos amigos? Diárias. E agora, cada um na sua casa, nem precisa se deslocar até a sede do MPT. Em casa, você acessa o computador. Eu vim da TV, né? E nós estamos aqui em um ambiente menor, né? Com câmeras de maior qualidade que as grandes, sem nenhum cinegrafista, apenas o diretor, e levando um programa de qualidade. Ou seja, mudou o formato, porque até pouco tempo, isso teria que acontecer em um estúdio de TV. Uhum. Com o coronavírus, o estúdio está fechado e nós estamos hoje, na verdade, o estúdio do portal. E hoje o portal disponibilizou equipamentos que pouquíssimas TVs no Amazonas têm. Nós estamos aqui sentados, conversando. Dificilmente o programa volte para o estúdio. E tudo da vida gera consequências. Eu acho que é um caminho sem volta. Mas daqui a algum tempo não, já estamos discutindo, mas essa discussão aumentará sobre os efeitos de home office, teletrabalho nas nossas saúdes. Porque vai andar menos, deslocar menos, alongar menos. E também pode gerar alguns tipos de
problemas que não seriam os antigos. Por exemplo, você quando se deslocava ao trabalho tinha um chamado acidente de trajeto. Né? Responsabilidade do empregador. Tem nuances, tem nuances. Em tese do empregador. Porém, agora, se você está fazendo home office, você não vai ter isso. Mas já há estudos que você precisa adotar determinadas medidas para evitar estresse, depressão, ansiedade. Trombose, sentado muito tempo. Pois é. Outros tipos de problemas de saúde que até então não é o que mais acomete em termos de saúde dos trabalhadores. Então, e eu vou dar um exemplo muito simples. Eu estou passando sobre isso agora. Eu tinha muito deslocamento antes da pandemia, para vários lugares durante o meu dia. Eu estou ficando em casa, continuo trabalhando, exercendo todas as atividades que fazia, mas em casa. O que eu senti? Que eu estou trabalhando mais. Eu também. Então, porque aqueles divisores de horários que você pré-estabelece para a sua agenda, para o seu cronograma de aula, diário, ele se perde. Você não tem aqueles divisores, aqueles limites. Então, possivelmente, você trabalhava 8 horas por dia, deve estar trabalhando 10, 12. Só para quem está em casa. E aí, antes, eu peço que você compartilhe o programa, que as pessoas possam assistir e entender o que vamos falar agora. O que o doutor Gebson falou? Um exemplo prático. Se eu chegava no trabalho 8 horas e saía às 14 ou às 16 horas, eu saía e acabou o meu trabalho. Tem que fazer, se fosse do escritório jurídico, eu tenho que fazer uma defesa. Eu comecei a fazer defesa às 8 horas, deu 16 horas, 17 horas que seja, acabaram a defesa. Quer dizer, acabou meu tempo. Eu continuo a defesa amanhã. Tá? Agora, nesse caso, eu estou em casa, eu tenho que terminar a defesa. Deu 16, 17, 18, 19, eu continuo trabalhando. Há essa possibilidade, não há um controle de horário, não há um controle de ponto. Antes eu bati o ponto e eu olha, não deu para terminar, amanhã eu termino. Eu estou em casa, o empregador disse, eu quero o trabalho pronto. Exatamente. Isso é um outro problema, controlar o horário de trabalho. Eu vejo um grande problema, agora com esse home office, as pessoas têm que ter quem está pagando a internet. Porque a internet é lenta, por exemplo, quem trabalha com dados, precisa mandar um volume muito grande de dados. A internet bastava uma internet curta, pagava 180, 200 reais por mês. Agora, no home office, precisa de uma internet com maior velocidade, maior potência. Então tem que pagar mais caro por isso. O computador tem que melhorar. Quem está pagando a câmera para filmagem, o computador, quem está custeando isso? Em tese, em situações normais, seria o empregador. Né? Uhum. Agora não, o empregado está se adaptando, mas passando essa fase, essa discussão ela vai chegar no Supremo. Muitas discussões ocorrerão no futuro, eu não tenho dúvida. Bem próximo, né? Eu tenho escutado muitas pessoas falar assim, teremos um outro mundo após a pandemia. Eu não sei dizer se será um outro mundo. Eu acho que o mercado ele procurará alternativas. Alternativas que já existiam, que estavam aí, porém que não eram adotadas como alternativas padrões. Eu acho que haverá mudanças de padrões de comportamentos, seja em relação como formas de trabalho, como esse trabalho será realizado no dia a dia. E, por óbvio, passaremos a ter novos modelos de execução do trabalho, isso com certeza trarão consequências que no momento não conseguimos antever com tanta clareza. Já podemos imaginar diante de alguns estudos que já existem, de que quem trabalha em casa, quem trabalha em home office, tem sim problemas de ansiedade, de estresse e mais. Se você está em casa, se você trabalha em casa, tem uma família, filhos, esposa, esposo, é provável que também essas relações familiares, afetivas, elas tenham que ser educadas. Porque senão entra também dentro de um contexto que você vai ter que saber dirimir e organizar. Então nós estamos falando de cenários que até então não vivenciávamos como regra. Um ou outro profissional. A gente sabe que no serviço público, muitos tribunais no país já concediam teletrabalho para muitos servidores. Assessores, principalmente assessores. Desculpe, conversei com vários, e vários dos que eu conversei, a grande maioria disse, eu estou trabalhando mais. Isso já dizia no passado, há um ano e meio, quando os tribunais começaram a liberar esse trabalho em casa. Né? Então, são situações. Agora,
São alternativas. Eu acho que toda alternativa ela é válida. Se ela vai trazer consequências, aí a gente chama que isso tem que ser um processo de transformação cultural. Nós vamos ter que mudar os nossos comportamentos para também criar mecanismos de qualidade de vida, de limitação de jornada em home office, por exemplo. O tribunal já vem há algum tempo no Brasil, começou fora, mas no Brasil, fazendo audiências. Né? A audiência já tem, imagina, muitas vezes, sobretudo em situação federal, em que o juiz está em uma sala bem longe do acusado ou da testemunha. Isso é algo que já vinha acontecendo, mas de forma ainda acanhada. Com essa mudança agora, eu vejo que muita coisa vai ficar diferente nos próximos meses. Se vai ser, como o senhor falou, um novo mundo. Eu vejo pessoas que faziam, por exemplo, máscara para vender no semáforo, por exemplo. Estariam vendendo no semáforo. Ou talvez não fosse máscara, fosse aquele pano de lavar, de secar louça. Se chegar em qualquer semáforo nas grandes vias de Manaus, tinha gente vendendo pano. 5 panos, 6 panos a R$10. Agora, o que você vê? Eu tenho visto panos e máscara vendidas pela internet. Quer dizer, o mecanismo é outro. Outro ponto, os vendedores das lojas, eles não estão fisicamente na loja, batendo palma, falando. Mas eu tenho visto vídeos engraçados, por sinal, nas redes sociais de vendedores. Você quer comprar seu carro? Né? Nós estamos com a loja fechada, mas estamos para atender, você poderá falar conosco. Entra no site, está lá o modelo. Ou seja, o formato de venda está mudando. Então não é só a questão jurídica dos tribunais, mas hoje várias profissões hoje, a turma do marketing hoje, a criação acontecendo em casa. Então assim, é uma infinidade, se nós formos falar de todas as profissões aqui, vai levar muito tempo. Espero que você tenha gostado do programa. Agradecer, não tem como agradecer o Dr. Geibson Justiniano, ele que, além de tudo, é professor também. E outra coisa, suas aulas. Quem quer uma aula sua ainda consegue? Consegue. Eu estou trabalhando hoje, continuo em casa, tocando os projetos. Continuo fazendo o que eu chamo de orientação de estudos, que é uma espécie de coach, né? Eu não gosto nem dessa palavra, mas como se convencionou assim, é uma espécie de mentor e de acompanhamento mesmo. Iniciei uma ferramenta já no ano passado para o concurso TJ, que se chama Práticas de Estudo, e continuo dando andamento e tocando lá a coordenação pedagógica do nosso curso preparatório, que é o CPA. Olha, parabéns. Pessoal, olha, você que é CPA, fica na Djalma Batista, esquina com o Darcy Vargas, né? Linda Darcy Sim, Vargas. Ao lado da UEA, que fica na esquina com a Darcy Vargas e a... Bem em frente ao Amazonas Shopping. É um curso muito bom, eu não gosto de dizer o melhor, mas assim, poderia dizer o melhor curso da área. Então você que está interessado agora não pode fisicamente, mas já pode entrar em contato com o Dr. Geibson. Né? Vamos deixar aqui, Ministério Público do Trabalho, vamos deixar aqui o endereço eletrônico. Sim, você pode fazer, quem está achando que a empresa, por exemplo, nesse momento de pandemia do Covid-19, não está cumprindo as determinações do poder público, não é atividade essencial e está funcionando normalmente, está se sentindo que está correndo risco até de vida nesse momento, por causa do contágio aí desse vírus, né, do coronavírus, nos procurem, pode formular sua denúncia online, vai ser deixado aqui o endereço eletrônico para que você possa utilizar esse canal de denúncia. E mais, o mais importante, você que está aí, às vezes tem um certo receio de denunciar, porque pode perder o emprego, é só clicar no campozinho lá de pedir processo sigiloso que realmente seu nome será preservado. Fique tranquilo em relação a isso, nunca tivemos nenhum problema, pode contar com toda a discrição e, por óbvio, toda a nossa responsabilidade como membros do Ministério Público. Olha, muito obrigado. E olha, marcar um dia aqui para falarmos sobre CPA, né? Marcar sobre CPA. CPA está atendendo o telefone? Continua atendendo o WhatsApp, normal. Quem quer tirar uma dúvida sobre aulas, como é que faz? Inclusive nossos cursos estão em andamento, que é um preparatório para o TCE e também o do exame da ordem. Mas tem um contato que nós possamos... Eu vou deixar aqui também. Perfeito. Então, deixar o contato. Então, você também quer estudar lá no CPA, pode procurar que vai ter, olha, vai ter professores do nível do Dr. Geibson Justiniano, vai te explicar acerca de direito do trabalho, direito empresarial, constitucional. Trabalho tem o Dr. Hamilton lá também, né? Tenho. Tem toda uma equipe. Pessoal, muito obrigado. Se você puder compartilhar, é muito bom. Pode mandar dúvida, manda pra gente aqui, olha, estou com uma dúvida. Nós teremos um prazer em tentar ajudar. E sugerir, acima de tudo, sugerir. Tem um tema, tem algo que você quer conversar, quer ver alguém falar aqui, seja da área artística, área jurídica, nós teremos um prazer em convidar e conversar aqui
seja no estúdio ou seja aqui por enquanto, no nosso ambiente de trabalho, nosso novo cenário. Muito obrigado, fique com Deus, paz e bem.